Vamos dar início à prece para começarmos os estudos de hoje. Senhor Jesus, mais uma vez, querido amigo, aqui nos reunimos em Teu nome. Que possamos contar com a Tua amorosa presença através dos amigos espirituais responsáveis por esse estudo, que de nossa parte busquemos estar sintonizados, que os nossos corações estejam ligados, embora não estejamos fisicamente juntos, mas unidos num só coração. Que o Teu amor, a Tua energia de paz, de serenidade, nos envolva no nosso estudo de hoje. Que assim seja. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, meninas. Miriam, Jujuba, Gilmara, Nildinha, que assistiu semana passada no Zap de Luiz, Lucinha, minha loura, Lenildes, Maria, né? Todos que fazem, encarnadas, que fazem parte do nosso grupo de estudo das obras básicas. E vamos lá, dar prosseguimento aos nossos estudos à distância, cada um da sua casa, né? Porque nós estamos cumprindo o que está sendo pedido de ficar em casa. A nossa instituição não está abrindo as portas, mas não é por isso que a gente vai deixar de estudar, né? Então, na semana passada, nós continuamos da pergunta que tínhamos parado na instituição, foi a 976, e vimos também a 976A. Hoje nós vamos continuar, né? Mas vamos fazer o mesmo ritual que nós fazemos quando estamos na instituição. Nós somos o grupo de estudo das obras básicas, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós estamos no quarto livro, na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Nós já estamos no segundo capítulo do quarto livro, ou da quarta parte, que é Penalidades e Prazeres Futuros. E vamos continuar hoje com a pergunta 977, quando Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos, não podendo ocultar-se reciprocamente, os pensamentos e todos os atos da vida sendo conhecidos, segue-se que o culpado está sempre na presença da vítima? Então Kardec pergunta: ninguém pode esconder, nenhum pode esconder do outro, né? Nem o pensamento, nem aquilo que fez. Então nós vamos estar sempre na presença daqueles que foram as nossas vítimas? E os espíritos respondem: isso não pode ser de outra maneira, diz o bom senso, né? Mas aí Kardec pergunta: essa revelação de todos os atos repreensíveis e a presença constante das vítimas será um castigo para o culpado? Então está sempre na presença daquelas pessoas em que nós cometemos atos repreensíveis, está o tempo todo junto com essas pessoas. Isso é um castigo? Os espíritos respondem: maior do que se pensa, mas somente até que ele tenha expiado suas culpas, seja como espírito, seja como homem em novas existências corpóreas. Ou seja, até que nós tenhamos reparado, recolocado no lugar, até que nós tenhamos entendido que seja lá o que foi que nós fizemos àquela outra pessoa, ou alguma palavra maldita, alguma ação, seja lá o que foi que nós tenhamos feito, até que nós tenhamos reparado isso aí, nós estaremos na presença dessas pessoas, e isso, para nós que cometemos o ato, vai se constituir sim no incômodo, né? Mas aí Kardec faz o comentário: quando estivermos no mundo dos espíritos, todo o nosso passado estando descoberto, ou seja, não adianta a gente tentar esconder,
o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Então, não vai ser só o que a gente fez de forma equivocada, mas também aquilo que nós fizemos de bom vai ser conhecido. Em vão, aquele que fez o mal tentará escapar à visão de suas vítimas. Então, não é como aqui, né? Que a gente faz alguma coisa a alguém e quando a gente fica constrangido ou não fica se sentindo bem com aquilo, a gente tenta evitar as pessoas, evitar os locais onde a gente sabe que vai encontrar as pessoas. A gente vê a pessoa aí do outro lado da rua, a gente vai e finge que não viu ou atravessa a rua. Não. Sua presença inevitável será para ele um castigo e um remorso incessante, até que tenha expiado os seus erros. Então, isso se constituirá para aquele que cometeu o ato um incômodo tão grande e não adianta tentar evitar ou não encontrar essas pessoas, porque até que a gente tenha entendido que isso merece, que isso tem que ter uma reparação e proceder a essa ação, aquele incômodo estará presente, nos incomodando, fazendo com que a gente não esteja bem. Então, até que a gente se disponha a reparar, ou seja, fazer diferente. Mas aí Kardec diz, mas também para o homem de bem, é o contrário, ele só encontrará por toda parte olhares amigos e benevolentes. Então já dá uma dica aí pra gente, né? Se a gente vai estar constrangido, ou se a gente não vai estar bem vendo aquelas pessoas em que nós fizemos algo que a nossa consciência nos cobra, por outro lado, aqueles que nós fizermos algo de bom, aquele com quem a gente fizer algo que faça com que a gente se sinta satisfeito consigo mesmo e que agrade também ao outro, esse, pelo contrário, nós vamos encontrar e esses vão ter para conosco sempre olhares amigos e benevolentes. Então, volta sempre a mesma coisa. É uma questão de escolha, né? O que é que eu quero encontrar quando eu chegar no plano espiritual? Porque não é uma questão de castigo que é aplicado, mas é uma questão de colher as sementes das ações que nós fizemos. As escolhas que nós fizemos, vamos ter que conviver no plano espiritual com as consequências dessas escolhas. Então ele diz, para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas. E por isso que ele sempre as evita. Que será dele quando, dissipada a ilusão das paixões, compreendeu o mal que praticou, vendo os seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada e sem poder afastá-los de sua vida. Então aqui a gente ainda consegue desviar, atravessar a rua, não ir no local onde a gente sabe que a pessoa vai estar, mas no plano espiritual isso não tem como acontecer. Então, enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, a do pesar é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza de perfeita serenidade. Então, se nós não queremos passar por esses constrangimentos, se nós não queremos que essa culpa nos persiga e que nós tenhamos essa sensação desagradável ao estar com aqueles em que nós tenhamos cometido qualquer tipo, ou uma palavra maldita, ou algo que nós fizemos que sabíamos que não seria bom para aquela pessoa, ou que não gostaríamos que alguém tivesse feito com a gente, o caminho é fazer diferente. Ou, se já fez e não tinha consciência do quanto isso não seria bom para si naquele momento, o tempo não volta para que a gente possa não fazer, né? Mas a gente pode modificar, a gente pode reparar, a gente pode fazer diferente e aí sim nós vamos poder dar prosseguimento à nossa caminhada. Bom, acho que dá tempo, porque na semana passada a Jujuba reclamou, né, dizendo que o tempo foi muito curto, então vamos fazer mais a leitura de mais uma pergunta aqui. A 978, Kardec pergunta: a recordação das faltas que a alma tenha cometido
quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade, mesmo depois que ela se depurou? Então, Kardec pergunta, lembrar do que a gente fez que não era legal, mesmo quando a gente já reparou, mesmo quando a gente já depurou, a gente não tem mais aquela mácula, né? Aquilo não está mais maculando, não tem mais aquela mancha no nosso processo. Lembrar-se disso não vai perturbar a felicidade do espírito? Os espíritos respondem não, porque ela resgatou as suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse fim. Então, se ao chegar no plano espiritual, nós encontramos essas pessoas em que nós tenhamos feito algo que não foi legal, reconhecemos isso, não nos sentimos bem em relação a isso, mas resolvemos reparar, resolvemos fazer uma ação diferente e nos submetemos a provas, né? Ou no plano espiritual, ou numa próxima encarnação, visando reparar isso que nós fizemos, isso, a lembrança disso não vai ser para nós nenhum motivo mais de sofrimento nem de perturbação na felicidade, porque nós vamos entender que no momento em que nós cometemos aquele equívoco é porque ainda não entendíamos o quanto aquilo não era bom para nós, não apenas para aquele a quem nós fizemos algo que não era bom, mas principalmente para nós. E entendemos que com o ato reparador, nós, digamos assim, colocamos as coisas no lugar, né? Então, isso nos dá um ânimo, isso nos dá uma... Assim, então, é possível eu reparar, é possível consertar, é possível fazer diferente, né? Porque a ignorância nos redime. Quando nós cometemos esses atos, quando nós fazemos isso, é porque nós ainda ignoramos aquilo que é melhor para nós. Então, nesse momento, a ignorância nos redime. E a partir do momento em que nós entendemos e passamos a querer e fazemos diferente, aquilo deixa de ser uma mácula e foram apenas experiências do nosso aprendizado que nos fizeram entender aquilo para que realmente nós fomos criados. Então, assim, e entender que aquilo é uma experiência do personagem, que nós, enquanto espíritos, podemos, nas nossas diversas experiências e com o aprendizado que nós vamos adquirindo, modificar. Então, é um alento, né? Porque a gente olhando para trás aqui, agora nessa própria experiência que nós estamos vivenciando, tudo aquilo que a gente pode já fazer o nosso balanço sem esperar chegar lá no plano espiritual, mas a gente voltar e pensar em todas as pessoas em que nós cometemos atos ou que nós tenhamos feito algo que a gente ainda se envergonha até hoje. Então, a gente não esperar chegar no plano espiritual para encontrar com essas pessoas tenham elas sabido ou não do que a gente tenha feito, mas a gente já sabe que lá elas saberão com certeza. Então, assim, eu posso, inclusive, já começar a modificar isso aqui. De que forma, já nessa experiência, eu posso modificar isso para não esperar eu chegar no plano espiritual, ter contato com essas pessoas, me sentir constrangida ou não querer estar em contato com ela, porque eu já sei que não resolve, que isso não vai acontecer. Então, de que forma eu já posso fazer isso? Eu já posso antecipar esse processo e não esperar o meu desencarne para que isso aconteça. Então, não. A recordação dos equívocos que eu cometi anteriormente, se eu tenho consciência deles e busco um movimento de ressignificar, de refazer, de resgatar, isso vai ficar como um aprendizado na minha história enquanto espírito, né? De uma experiência do personagem que eu vivenciei, isso não será uma perturbação, que é o que está na pergunta de Kardec, a felicidade. Então, meus queridos, nós vamos ficar por aqui hoje, semana que vem, né? A gente não sabe ainda como as coisas vão se desenrolar, mas caso ainda estejamos nesse processo de isolamento,
né? Apenas físico, porque os nossos corações estão conectados, né? Assim como estamos conectados com a espiritualidade, nós estamos conectados também com todos aqueles trabalhadores da casa, da instituição. E se ainda estivermos nesse processo, nós vamos dar prosseguimento na próxima quarta, né? Comentem, falem aí no WhatsApp, dê a opinião de vocês, questionem, contribuam, né? Falem das experiências de vocês também. E na próxima quarta a gente vai estar aqui continuando, né? Toby aí dormindo, como vocês estão vendo, acompanhando. O Pretinho também está aqui embaixo dormindo, né? Então nós vamos fazer o nosso encerramento, né? Um beijo para todos. Gilmara, Miriam, Jujuba, Lucinha, Nildinha, né? Lenildes, né? Muita saudade, amo vocês, mas a gente, por enquanto, se vê por aqui. Então, vamos agradecer ao nosso querido e amado Senhor Jesus por esses momentos, que embora nós estejamos fisicamente separados, mas os nossos corações estão unidos, que nós possamos passar por essa experiência, por esse aprendizado que nós estamos sendo convidados, não de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, todo o nosso planeta, que nós possamos repensar as nossas ações, repensar os nossos sentimentos, que Jesus continue nos abençoando para que nós possamos permanecermos nesse caminho de conhecer mais, para que as nossas escolhas cada vez possam ser melhores, que abençoe a todos os profissionais de saúde, todos os profissionais que não estão podendo ficar em casa, para que nós possamos fazer esse movimento de não sair, que Jesus ilumine a todos e que nós possamos sair dessa experiência melhores. Que o teu amor, querido Senhor Jesus, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja e até a semana que vem.